Estamos recebendo aqui nos estúdios da Metropolitana um grande amigo, Alexandre Rocha, que hoje em dia, ele é advogado, né, de formação, né, Ale? Isso. E vai falar um pouquinho da história, da trajetória da vida dele aqui, contar um pouquinho da história dele. E hoje ele está trabalhando com o ESG, que vocês vão ficar sabendo logo mais o que é. Seja muito bem-vindo, Alexandre, é uma honra estar aqui te entrevistando, com sua sabedoria, com sua expertise, gostoso de conversar com você, viu? Então, é uma pessoa que é muito culta, muito inteligente. Eu quero que você fale para nós quem é o Alexandre. Renata, primeiramente um prazer estar aqui no seu programa, que eu sei que já é muito sucesso. Me senti muito lisonjeado pelo convite e acredito que vai ser muito legal a gente bater esse papo aí sobre vários assuntos. O ESG, que a Renata falou, é um assunto super atual. A gente vai falar sobre ele também, mas né, a ideia é a gente bater um papo que seja uma coisa bem tranquila e flua naturalmente. Exatamente. Então conta pra nós aí, quem é o Alexandre? Bom, o Alexandre Rocha, ele é natural de Guaratinguetá, tem 47 anos, família daqui mesmo. Iniciei profissionalmente, vamos pensar, vou falar primeiro a parte profissional que você vai entender por que depois. Na advocacia, nos anos 90, me formei em 97 pela Universidade de Taubaté, mas já desde 96 já estava no cenário da advocacia como estagiário e trabalhando e efetivamente com eu, advogado, desde 1999. E nesse período, né, a partir dessa época, eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, tive escritório próprio aqui em Guaratinguetá, escritório com outros colegas, escritório sozinho, enfim. A gente vai fazendo, né, várias modalidades dentro do cenário da advocacia. Trabalhei muito com direito de família, muito com direito militar, principalmente no comecinho da minha atuação. E a coisa foi caminhando, foi indo para a área empresarial, consultoria, parte mais civil. E num dado momento da minha vida, eu tive uma oportunidade de estar atuando na prefeitura de Guaratinguetá, logo quando o prefeito Marcos Oliva assumiu, né, ele ganhou a eleição. E aí eu recebi a missão de montar o núcleo jurídico da Secretaria de Saúde, que era uma exigência da secretária que estava vindo, que é a Maristela, que inclusive está lá até hoje, de ter uma assessoria jurídica dentro da secretaria que fosse próximo do secretário e independente de ter o assessor, a figura, né, do assessor jurídico da prefeitura através dos procuradores municipais que respondem juridicamente pela atuação como advogados do órgão público, prefeitura, você ter um consultor, porque a área da saúde ela é uma área que sofre muitas demandas judiciais. E isso é não só uma situação de Guaratinguetá, isso a nível Brasil. E também a nível Brasil, a necessidade de se entender do procurador municipal, quando ele recebe uma ação, ele buscar informações na secretaria, às vezes o funcionário da secretaria não entende a linguagem jurídica. Então precisa fazer uma tradução e vice-versa. Alguém que pegue a linguagem da saúde e traduza para o jurídico. Então eu entrei para fazer esse meio de campo. Acabou que eu fui contaminado pela gestão de saúde, fiquei ali na secretaria por 2 anos e logo na sequência recebi o convite de ir desenvolver um trabalho junto ao Hospital Maternidade Frei Galvão, na área de gestão de relacionamento comercial, representando o hospital, né, levando os serviços, a imagem do hospital na região do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Sul de Minas, Sul Fluminense, que seria a área de atuação do hospital. E ali eu fiquei por praticamente 4 anos, quase 4 anos. E desde janeiro desse ano, eu estou num novo projeto, né? Eu estou representando uma empresa de Chapecó chamada Servioeste, que é um grupo, na verdade, né? Eles são 15 unidades pelo país, desde Santa Catarina, né? Que é onde fica a matriz, tem em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na área de gestão de resíduos de saúde, né? Que também é uma área muito importante. E acabou que é o meu projeto atual, né, que eu estou desenvolvendo, representando eles aqui no Vale do Paraíba, né, de Queluz até Jacareí.
Estamos aí com esses novos desafios. E aonde acabou linkando um pouco com uma formação que eu fiz em 2021 e 2022, um MBA. E lá no MBA se falava muito do ESG. E aí, eu entrando na atuação de gestão de resíduos, é um dos assuntos, né? A gente passeia muito ali nessa área, mas sem perder também o olhar em todas as outras áreas que eu atuei, porque acaba que tudo faz um mix, né? Tudo se completa. Então é isso, basicamente isso. Ale, que currículo, hein? Que bacana. Ah, e ainda é DJ, gente. Então, esqueceu disso? É o lado B, né? Conta que é o que eu ia falar no comecinho. O DJ é mais antigo, o DJ começou em 1990. Como que não surgiu essa ideia anos. do DJ? Na Adolescente? Verdade, tinha 14 para 15 anos. Na verdade, um pouco antes, lá 88, 89. Mas efetivamente eu fiz um curso de DJ em 1990, no antigo literário. Foi um curso de férias de julho. Aqui em Guará mesmo? Aqui em Guará. Não. Na verdade, olha só, quem produziu o curso, quem organizou o curso, foi o então, na época, era um dos maiores promoters de eventos e depois acabou virando vereador, já falecido, que é o Vadê de Aparecida. Certo. Vadê Pedroso. Mas na época ele era um dos maiores produtores de eventos da região. E ele organizou, ele trouxe os DJs, né, e organizou a turma. Curso tudo certinho, Ale? Com certificado, tudo. Você Ela aula 2 vezes por semana. Eu era da turma que era 2 vezes por semana, se não me engano era segunda e quarta noite, e tinha uma turma que era aos sábados. E foi um mês de curso praticamente, e desde ali nunca mais parei. Teve épocas que estava mais dedicado a isso, teve épocas menos dedicado, até por conta dessas outras atividades que eu mencionei, né? Tipo, na época de final de faculdade, prova da ordem, eu acabei dando uma afastada. Passei na OAB, voltei de novo. E aí a gente foi levando. Que legal, Ale. Você gostava? E aonde você apresentou? Você ia em festa? Era contratado? Eu era contratado, né? Eu comecei trabalhando numa equipe, a gente chamava de equipe de som que tinha na época, né? E que é a Star Som. Verdade. Pioneira aqui em Guará, né? Isso. Ela é a Som Laser e na época tinha a Som Cidade também, eram as 3. E fazia bailes no Itaguará, no Comercial em Lorena, no Moarama de Aparecida, no Cazuz e no Casof lá dentro da Escola Especialista de Aeronáutica. Eram os bailes, né, que tinha. Na sequência, eu acho que foi em 92, eu fui trabalhar na Roldon, que foi uma boate que teve aqui em Guará. É verdade. Uma casa noturna. Fiquei lá 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí a casa fechou, voltei para Esterson e fiquei até mais ou menos, acredito que 95. Aí eu acabei me afastando por conta da faculdade. Nisso eu já estava fazendo faculdade. Entendi. E aí não estava dando para conciliar as duas coisas. É onde eu acabei dando uma afastada. E depois, quando eu voltei, já acho que em 99, logo quando eu passei no exame da ordem, aí eu montei uma empresa minha. De DJ? De DJ. Na verdade, sonorização de eventos, né? Tá. O DJ é um dos trabalhos ali. E é uma coisa que eu carrego comigo, como eu falei, já foi vamos dizer assim, meu plano A em alguns momentos. Eu procuro manter, lógico que com quase 33 anos de atuação nesse segmento, hoje a gente escolhe um pouco o que quer fazer, o que não quer fazer, até porque tem bastante gente no mercado, enfim, tem várias opções de festa, mas eu procuro me manter ativo aí nesse lado. Que legal, Ale, que bacana. DJ deve ver muita coisa engraçada. Olha, né? tem muita história, viu? Tem, né? Tem muita história. Daria pra fazer um programa só disso. Conta uma historinha pra nós aí. Adoro. Tinha histórias de casa, por exemplo, na época de casa noturna. Umazinha, vai. De encontro, tipo assim, de pessoas conhecidas que estavam meio alteradas, discussão de marido e mulher, pessoa invadindo o banheiro masculino ou feminino, você ouvir barulhos na hora que você fecha a casa, né, que você encerra, e aí você tá ali limpando e você ouvir uns barulhos estranhos, o pessoal achar que tem fantasma no lugar. Aí tem N histórias. Que coisa boa, que bacana, Ale. Mas agora eu quero saber tudo do ESG. A gente abre o Instagram,
tempo todo, a gente está vendo aí que tem bastante curso de pós-graduação. E você é atualizadíssimo no assunto, Alexandre. Explica aí para nós o que é o ESG. Aqui em Guará, várias pessoas que a gente pergunta, muita gente ainda não sabe. A maioria não né? sabe, a maioria não sabe. O que acontece? Eu fui ver, né, eu vi isso, como eu falei no começo, eu fiz um MBA o ano passado em gestão de saúde e no módulo Novos Negócios, o professor basicamente só falou disso, que seria uma tendência mundial. Onda, alguma coisa assim. De mudanças de paradigmas, vamos dizer assim, porque ele envolve, a gente fala muito em pilares comportamentais, né? Formas de você passar a se comportar. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que é o ESG? O ESG é uma sigla em inglês, né, abreviado, que o E é Environment, Social and Governance, que é sustentabilidade, social e governança. Então nada mais é do que você reúne pilares de conduta, e esses pilares de conduta ele pode ser tanto, mas principalmente na esfera corporativa, né, nas indústrias, no comércio, nos governos e na sociedade como um todo. Ele surgiu, a primeira vez que se falou em ESG foi mais ou menos na virada do século, nos anos 2000, onde vamos dizer assim, não foi bem a União Europeia, mas vamos pensar que fosse as indústrias, as grandes multinacionais europeias, eles começaram a fazer um olhar para si do tipo, bom, nós chegamos aqui no novo século, o que nós fizemos com o planeta até agora para chegar até aqui? O que nós fizemos com as pessoas para chegar até agora? E o que nós queremos fazer daqui para frente? Porque você tinha várias situações acontecendo. Quando a gente fala no ESG, envolve muito a questão do meio ambiente, mas não é só isso, tá? Eu vou citar o meio ambiente, mas a gente vai desenvolver outros pilares também. Porque o meio ambiente acabou tendo muita vitrine. As grandes mudanças climáticas que a gente vem passando todos os anos, ou você tem os invernos e o verão muito acentuados, ou você tem uma mistura, né? No verão faz frio, no inverno faz calor, tá tudo meio bagunçado, ou potencializa, ou tá bagunçado, porque você tem aqueles efeitos, laninha, El Ninho e tudo mais. Então o que acontece? Bom, quando eu tenho um impacto no meio ambiente, numa cadeia produtiva, isso atrapalha a cadeia produtiva. Se eu começo a ter muita nevasca, por exemplo, nos países mais ao norte, o funcionário não vai trabalhar. O funcionário não indo trabalhar é um dia não produtivo, certo? Isso é a mesma coisa aqui. Se eu começo a ter muita seca, para quem depende, vamos pensar no agronegócio, na questão da alimentação, você começa a ter pouca oferta e muita demanda. Né? Muita gente querendo comer, precisando comer, e pouca oferta de alimento. Aumenta o valor do alimento. Por que isso estava acontecendo? Então se passou a fazer uma análise sobre isso. E em 2004 saiu um relatório da ONU sobre isso, já a nível de governos, né? de planeta. E aí começou a se traçar essas regras de conduta, onde eu tenho que, primeiro, porque até então nós vimos num modelo extrativista. O ser humano só tirava da natureza. O que eu estava devolvendo para ela? E além de devolver, o que eu estava fazendo para não precisar tirar mais, para manter, para fazer com que ela conseguisse se restabelecer. E aí vamos falar um pouco do ser humano, do S, do social. Você sabe qual o conjunto hoje de, vamos pensar assim, de patologias que assolam a humanidade? Vou dar uma dica, não é a Covid. Uma doença, né, no caso? Na verdade é um grupo. Obesidade? Não, tá ligado, mas não é. Diabetes? Doenças mentais. É verdade. É a mazela do século XXI. Por quê? Vamos falar grosso modo, o ser humano entrou no século XXI, o ser humano está espanando, tá? Por quê? Desde a Revolução Industrial,
a gente vive um modelo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, muita informação. Depois, principalmente quando a gente, vamos pensar na segunda metade do século XX, com o advento da informática, a coisa ficou muito mais rápida. O ser humano não está acompanhando. Quando eu digo ser humano, a nossa capacidade, né, do ser humano enquanto animal, ser que vive, que anda, que dorme, que come, que se relaciona. Então ele está espanando. Ele entrou num modelo de virada de século que ele não está aguentando, ele não está dando conta. Então hoje a maior parte das doenças são as doenças mentais. Né? Depressão, hoje você tem alto índice de suicídio na infância, as pessoas estão entrando em crise do pânico, né? várias patologias ligadas à depressão. Por quê? Porque a sociedade cobra cada vez mais do ser humano, ele não está aguentando. Então, o social, ele vem, empresa, o que eu faço para ajudar o meu colaborador para que ele me ajude? Porque salário, ok, ele trabalha, ele recebe, mas vamos além disso. Cuidar dele. Né? Porque se ele começa a ter esses problemas, ele vai começar a faltar. Então ele vai deixar de ser produtivo. Então gira uma cadeia viciosa onde a saúde do meu colaborador é essencial para o sucesso da minha empresa, do meu negócio. Mas não é só a saúde física, a saúde mental. E a saúde mental, ela envolve tanto ele, a família dele e o meio onde ele está inserido. Vou dar um exemplo para você. Hoje muitas empresas, eles fazem uma contrapartida para a sociedade. Como? Ela investe numa creche no bairro, ela investe em plantio de árvore, ela investe em ações sociais. E eu não preciso ir muito longe. A gente tem um case que eu não me recordo agora se foi em 2016 ou 2017 que eles começaram isso. A BASF daqui de Guará, ela tem um trabalho nesse sentido, onde ela devolve para a sociedade várias ações com incentivo financeiro de empresas, né, no caso do terceiro setor, ONGs, para que eles comecem, é como se ele estivesse devolvendo para a sociedade aquilo que ele sempre tirou, né? Isso, dei um exemplo próximo da gente, mas isso acontece no mundo inteiro hoje. Então, quando a gente fala do S, o que a empresa, como ela olha para o funcionário? Ela cuida da saúde desse funcionário, por exemplo, um programa de academia, né, que a gente tem hoje o Gympass, que, né, você pode levar para a sua empresa. O Vale Alimentação, por exemplo, bonificação em viagens, cursos de formação, não é só plano de saúde. Plano de saúde é um dos serviços, né, o mais antigo talvez. Mas, por exemplo, como eu citei, a questão das viagens, a questão de você olhar para o bairro onde a empresa está inserida, o que eu faço ali, eu ajudo aquela comunidade. Então, esse é o olhar. Ecossistema, né? Esse é o olhar do S. E o G, a governança nada mais é que o famoso compliance, regras claras de relacionamento e de negociação, onde você abole algumas condutas, tipo as clássicas condutas de corrupção, desde da corrupção. Quando eu digo corrupção, não necessariamente a corrupção de uma vantagem financeira, mas de uma vantagem. E daqueles pequenos atos de corrupção do dia a dia, do furar fila, do você receber um troco errado e não devolver. Tudo isso envolve o principal pilar, né, o principal elemento do pilar governança, que é um negócio chamado transparência. Só que para eu ter transparência, eu tenho que ter processo. Então eu tenho que ter tudo muito definido. Por exemplo, eu quero chegar na sua empresa. Eu vou chegar, eu vou me direcionar ao recepcionista, ele vai me atender, ele vai explicar, eu vou falar o que eu quero, ele vai me explicar as formas de pagamento, eu pago e vou embora. Isso é para todo mundo. Não existe um tratamento diferenciado se for o A, o B ou o C. Ou seja, existe um processo que é igual para todo mundo e ele é transparente. E isso vale para tudo. Porque a partir do momento que eu dou transparência, eu estou falando que eu não tenho esquema com ninguém. É transparente, é claro.
E aí você entra dentro desse processo. LGPD, as regras de auditoria, as regras de conformidade, porque eu crio processos claros e transparentes, onde se aquela pessoa sai, ou ela saiu de férias, ou ela saiu da empresa, o processo continua. Eu não tenho uma função atrelada à pessoa, eu tenho ao cargo. Se ela sai, como o processo está definido, a outra que entrar, ela vai seguir uma determinada sequência e a coisa continua funcionando. Porque a gente vê muito nas empresas mais antigas e naquele modelo familiar, onde tudo às vezes gira em torno de uma pessoa. Se ela sair de férias, aquele setor para de funcionar. Aqui no interior a gente vê muito disso. Né? Ou se ele aconteceu alguma coisa, ele faleceu, ele se desligou da empresa, até você recuperar aquilo leva tempo. Então, porque o processo não era transparente, o processo estava preso a uma pessoa, né? Como que aquela pessoa fazia, a gente não sabia, ele fazia, tá, ele entregava, tá, mas e aí, tinha um processo transparente? Então a gente fala de governança. Então essas 3 regras, hoje, elas vão tocar a vida, vamos pensar da nossa sociedade daqui para frente, do mundo. Só escuto falar isso, Ale. O tempo todo. Eu também sou bombardeado, as redes sociais me toda hora, propaganda de curso, palestra, MBA, tudo. E a primeira pessoa que eu escutei falando sobre isso foi você. É porque, como eu falei pra você, eu comecei a ver isso e hoje, trabalhando muito à frente, hein, Ale? Trabalhando numa empresa de gestão de resíduo, eu vejo muito isso, né? Como eu tô olhando um dos pilares. Quando eu olho, vamos olhar aqui para o meu momento hospital, Secretaria de Saúde ou até mesmo advocacia, eu vejo o S e vejo o G, entendeu? Porque o S, quando você trabalha numa instituição com N funcionários, 100, 200, 1000 funcionários, você tem que olhar para o seu colaborador. E eu vivenciei uma pandemia dentro de um hospital, onde eu vi as pessoas no seu limite, principalmente as equipes assistenciais, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, não sabiam, porque ninguém nunca tinha vivenciado disso, né? Não tinha uma receita. Literalmente foi se trocando a roda do carro com ele andando. Né? Isso. Falou. Então, e a gente viu muito essa questão da saúde mental nesses profissionais. Precisava de ajuda, precisava de acolhimento. Então, assim, hoje eu consigo enxergar de uma forma mais abrangente e a questão da governança também por conta do meu histórico da advocacia, entendeu? Então eu vejo que é uma viagem sem volta, né? Isso aí é um modelo. E o que vai acontecer daqui para frente? Empresas que se preocupam em ter essas regras, elas só vão negociar com outras empresas que também têm essas regras. Se elas não estiverem com essas regras definidas, eles não vão se relacionar com outras empresas no mercado, então eles vão acabar ficando excluídas, né? Eu acredito que daqui a pouco isso vai virar uma certificação. Obrigatória. Não digo obrigatória, mas vai virar uma certificação. Como a gente teve a era do ISO, que todo mundo queria ter ISO, né? Tem vários tipos de ISO. Hoje, você não tem uma certificação para LGPD. O que você tem? Você tem certificações na área de governança, você tem certificações na área social, você tem certificações na área do meio ambiente. Então, o que a pessoa tem? A pessoa que eu digo, a pessoa jurídica, ela tem que ter essas certificações. Mas daqui a pouco, isso tudo vai se juntar, vai se unir. Uma coisa só. Uma coisa só. Olha, você sabe dizer em qual país que isso começou? Acho que você falou, Foi né? muito na Europa. Mas a gente pode puxar aí, talvez, eu acredito que muito na Alemanha. Né? A Alemanha é muito à frente disso. Só para você ter ideia, a nível de comparação, na questão de resíduos num geral, não só falando de resíduos de saúde. Vamos falar um pouco da questão de quanto que se recicla. A União Europeia como um todo, mas principalmente a Alemanha, em torno de 70% a 75% daquilo que vamos dizer assim, produzido para ser descartado, volta na linha produtiva, né? Que é o que a gente chama de economia circular, né? A economia circular eu tenho um início. Eu peguei uma matéria-prima da natureza, eu processei ela, transformei ela num produto, eu vendi esse produto foi consumido. Tradicionalmente, após esse consumo, ele seria descartado de volta para a natureza. Não, na economia circular, ele não é descartado de volta para a natureza. Eu pego ele de novo, eu reciclo ele e coloco ele de volta na cadeia produtiva.
Então ele fica ali circulando. Dependendo do perfil da matéria-prima, ele não vai ter a mesma destinação, ele vai ter uma subdestinação, mas ainda assim ele circula. Isso eu faço com que eu impacto menos no meio ambiente, eu economizo no meu processo e eu ainda gero renda, porque essa voltinha aqui, que seria essa parte da reciclagem, eu estou dando oportunidade para alguém trabalhar com isso. Sensacional. Entendeu? Então, vamos pensar que na Europa, isso há muito tempo já existe essa cultura. Os Estados Unidos hoje, eles reciclam em torno de 50%, 55%. Até por uma metodologia que eles têm lá, é muito comum as casas, elas terem o triturador na pia. Ali o ralo da pia, ele tem um triturador ali. Então, muitas coisas ali que talvez nós pudéssemos reciclar, eles já trituram, principalmente a matéria orgânica, e vai para a rede de esgoto. Mas hoje eles estão em torno de 50% no geral. O Brasil está em torno de 3%. Aí eu ia perguntar isso, que é mesmo ali. E aí eu falo para você, recentemente a gente teve um indicador aí, que acho que foi no mês de maio ou abril, se não me engano, a indústria do alumínio no Brasil ela conseguiu reciclar 100%. 100% daquilo que ela produziu, ela conseguiu reciclar. Uau, que bom. Entendeu? E isso, o impacto para o meio ambiente, isso aí é fantástico. Entendeu? Porque aquela matéria, literalmente, ela entrou na economia circular. E eu falo que no Brasil a gente enterra dinheiro, todo dia. Todo dia. O dia que o coletor lá de lixo recolhe, ele enterra dinheiro, porque você tem ali muita coisa que poderia ser reciclada. Mas aí é um outro podcast pra gente falar sobre isso. Estou encantada aqui, encantada. Quero que todo mundo tenha que assistir essas informações muito ricas. Nossa, sensacional, parabéns. A gente estava aqui conversando, né? ESG, então a gente precisa levar essa informação, né? Eu acho que ele vai começar a caminhar. Infelizmente, as coisas no Brasil, elas só acontecem quando às vezes dói no bolso. Isso eu acompanhei muito, vou dar um exemplo da LGPD, porque eu vi lá atrás as discussões, até por conta da área jurídica, e eu sempre fui muito envolvido na área de informática, trabalhei em alguns momentos da minha vida com cursos de Windows, pra você ter ideia, eu dava curso de Windows 95 quando lançou o Windows 95. Então, o cara, né, tá muito além, sensacional. Aí, então eu via as necessidades que tinha de ter uma legislação que protegia os dados, né? Você já enxergava isso? Não, eu vivenciava isso na advocacia, entendeu? E a gente vivenciava... Porque era tudo muito solto. Não, totalmente, não tinha controle nenhum. E você vê isso, né? Até pouco tempo atrás, o que você recebia de ligação de televenda, a pessoa tinha os seus dados, ela tinha o seu nome, ela tinha o seu telefone, ela tinha todas as suas informações. Ainda tem pouco. Porque existiam empresas que vendiam isso, né? Por exemplo, eu sou uma empresa de telefonia, eu tenho um cadastro. Eu já usei aquele cadastro. Eu vendo para uma rede loja aquele meu cadastro. E a rede loja começa a te ligar. Ou vendo para a empresa de TV via satélite. Então começava a te ligar. Hoje não pode mais isso, né? Então quando surgiu, eu via muito isso quando surgiu o LGPD. Legal, que bacana que vai ter. Quando começou a entrar, se não me engano foi setembro do ano passado, agosto do ano passado, que começou a entrar o risco de multa, aí o pessoal começou a se mover. A se adequar, a começar a correr. Por quê? A ação judicial, desde quando saiu a lei, em 2020, já corria esse risco. Mas como ela teve uma vacância de aplicação, ela passou a entrar em vigor em 2021 e a partir de 2022 começou a poder incidir multa, mas a ação judicial já poderia acontecer. Mas a multa ela veio através de uma agência reguladora que foi criada exatamente para fiscalizar o setor. Do mesmo jeito que você tem as agências reguladoras de água, de energia, de telefonia, agora você tem a agência reguladora de dados. Por quê? Porque era uma bagunça, né? O famoso samba do crioulo doido o negócio. Porque os seus dados, teve até alguns bancos que fizeram umas propagandas que eu achei bem interessante. Por exemplo, a pessoa estava
com o CPF dela pintar escrito na camiseta. Falei, oi, olá, tudo bem? Eu sou fulano. Eu falava o número do seu CPF. Falei assim, não, mas esse é o meu CPF. Sim, eu sou você. Por quê? Porque o CPF dele tava rodando para todo mundo, entendeu? Estava do crioulo doido mesmo ali. E não pode, seus dados. E dentro da LGPD tem os dados sensíveis, que é, por exemplo, a sua etnia, a sua religião, os dados pessoais, nome, endereço, RG, CPF, enfim. Então, tem que haver uma proteção. Acho que demorou para o Brasil ter esse tipo de controle. Outros países já tinham muito tempo? Já, sempre teve. A gente, infelizmente, nisso, em algumas coisas a gente caminha junto, em algumas coisas um pouco mais atrasadas, mas em vários outros já começava já com essa questão da fiscalização. O Brasil foi uma coisa mais lenta nesse processo. Eu acredito que agora as pessoas comecem a se preocupar mais. E isso já vai começar a acontecer com as questões que envolvem a ESG. Nossa, muito legal. Que assunto bacana. Olha, estou encantada aqui. Eu quero que todo mundo assista o nosso Metrocast ali, porque informações muito importantes, né? E quando você pergunta para pessoas, sabe o que é SG? Bastante pessoas, ninguém sabe. Aqui, né, no nosso, no nosso ecossistema aqui pertinho, essas pessoas não sabem, é importante saber, né, Lê? Você tá andando à frente aí, e até você falou, nossa, exame tá, curso de pós-graduação em todo lugar, o tempo todo, o tempo todo. Se você for em rede social rapidinho, ou até mesmo no Google, você vai achar N cursos, né, que falam e vai te posicionar nessas necessidades. Eu vejo hoje a questão da governança, ela é uma questão que ela vai acontecer por N históricos brasileiros a nível tanto, aí vou falar de governança governamental e governança corporativa. Você tem que ter metodologias claras, processos definidos e transparência. Isso é uma coisa que a gente já estava vivenciando. Agora, o olhar para o ser humano e o olhar para o meio ambiente, a gente está atrasado. A gente está muito atrasado. Uma coisa que eu comentei há pouco tempo atrás, numa roda de amigos, lá no final dos anos 90, a gente falava, olha, o século XXI está chegando, o futuro está aí, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Quando a gente falava futuro, parecia algo distante. O futuro está aqui, é hoje, nós estamos vivendo o futuro. Né? Existe o carro que voa, existe o carro que anda sozinho, você tem a casa que fala com você, né? Indústria 4.0, a inteligência artificial. Então, o futuro chegou. Só que com ele veio a conta. A natureza, ela está te entregando a conta toda virada de ano, toda mudança climática, ela está te entregando a conta. E quando eu digo entregando a você, é nós todos, né? A sociedade, o planeta como um todo. Não adianta chorar. Não adianta. E assim, o planeta, ele é uma casca, né? uma coisa fechada, né? A gente vive dentro de uma atmosfera. Então, o que eu faço aqui na Amazônia reflete lá na Alemanha. E o que a Alemanha faz lá, reflete aqui em São Paulo. Lá não é problema meu, Não, reflete. A nível de meio ambiente e a nível econômico, tudo. Impressionante, né? O mundo, ele ficou pequeno. Então, não tem como você ignorar, isso não é problema meu. Exatamente. Qualquer coisa que acontece com o vizinho é problema da gente, né? Exatamente. E o social que eu falo para você é essa questão das pessoas. Né? Eu acho que a gente tem que olhar muito para as pessoas. Tanto que o que mais vai ter alguma experiência agora no Brasil da questão da redução do dia comercial para 4 dias, né? Eu vi mesmo, verdade mesmo? Verdade. Não, isso já aconteceu na Europa. E aí? E 3 dias fica fazendo o quê? Não. Você vai produzir. Você tem que produzir. O que você produz em 5, você vai produzir em 4. Tá. E as pessoas, as experiências que vieram lá fora, gostaram. Só que esse terceiro dia, ele está sendo olhado, né? Ainda existe uma interrogação. Num primeiro momento você vai pensar, eu ganhei mais um dia no final de semana. Mas na verdade, o que se fala muito é que esse dia seja o dia da pessoa. Porque muitas das vezes o final de semana é da família. Esse dia vai ser o dia que você vai no médico, o dia de princesa, o dia que você vai conseguir no banco, se cuidar, entendeu? É o dia da pessoa. Será que
gente vai conseguir. Não sei. Escutei mesmo isso. Eu falei, acho que é mentira que eu tô Não, vai ter. É verdade? Vai, principalmente startups, tem várias já. A gente vê, né, que eles falam assim, né? Não interessa o tempo que você trabalhar, entrega o que você tem que entregar, né? Sim, Essa é a cultura já, né? E isso acelerou muito na pandemia, no modelo do home office e agora no modelo híbrido, acelerou demais isso. Porque as pessoas em casa, dependendo do segmento, começou a produzir mais. Produzir mais, E eu escutei já falando, não interessa o que você vai entregar, o quanto tempo, mas eu quero que você entregue o que você tem que entregar. Né? E isso já está acontecendo mesmo, né? É o S, eu estou olhando o S. Inclusive, eles querem que as pessoas estejam felizes, querem que as pessoas levem os animais de estimação, que brinquem, né? Sabia que tem lugar que tem pula-pula? Tem. Se você pegar as empresas de tecnologia, então, todas são assim. Muito bacana, porque, né? Principalmente as empresas que trabalham com criatividade. Né? Você tem que estar num ambiente, o ambiente tem que ser criativo, então ele tem que estimular e para você tem que também ser estimulado. Não é mais comando e controle, é cultura e contexto, né? Exatamente. Mudando mesmo para cultura, uma empresa que tem uma cultura assim, você entrega porque você vive a cultura, não precisa ninguém estar mandando você fazer, né? Você vai e faz o que tem que ser feito. E é interligado, né? Não tem mais essa questão, não, fulano faz tal coisa, não, fulano, isso aqui é com tal setor, isso aqui é com tal fulano, não existe mais isso. Tá acabando, né? A empresa, a instituição, o governo é um todo, é um todo. É uma engrenagem que funciona junto. Se um não funciona direito, o resto não funciona. Não funciona. Meu, Ale, tô muito feliz aqui com você. Obrigado. O Metrocast a gente vai ter que acabar, que o Bruno já apareceu ali mostrando que tem que acabar o Metrocast. Mas nossa, eu quero voou, agradecer nem rapidinho, né? Sensacional. Muito rápido. Muito bacana. Nossa, tô encantada, adoro. Eu quero agradecer aqui, vocês não percam, gente, sensacional. Manda para todo mundo. E o que o Alexandre Rocha falou aqui hoje é uma riqueza muito grande. Ele resumiu uma coisa assim muito bacana. Olha, fiz pós-graduação em business e o que ele falou aqui agora assim, é um resumão de muita coisa que eu aprendi, sim, Ale? sim. E muita coisa da atualidade, isso é muito importante. Então a gente está podendo trazer isso aí para pessoal aqui, vamos falar de Guaratinguetá, mas para todo mundo aí que estiver escutando, é uma riqueza muito grande. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma alegria. Eu já vou te arrastar para umas palestras aqui. Peraí que a gente já vai conversar, tá bom? Tá joia. Obrigada e até a próxima, gente. Ó, valeu, ele gente. vai embora também, porque hoje é dia dos namorados. Nós estamos gravando aqui no dia dos namorados. Ele falou, Renata, eu vou, mas eu preciso sair tal hora. Eu falei, então beleza, nós também. Né? Hoje é dia do amor, né, Lê? Sim. Tá aí, então. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, gente. É isso aí. Tchau. Obrigado.